Bom, agora a gente vai começar esse bloco falando um pouco mais sobre saúde, uma saúde muitas vezes deixada de lado, que é a saúde mental. E eu quero te convidar a fazer uma reflexão bem importante. Você já parou para pensar em como está a saúde mental das crianças e dos adolescentes? Se para nós que somos adultos é cada vez mais comum, né, a gente alimentar a nossa saúde mental, cuidar da saúde mental, imagina só os dos jovens, envoltos aí a tanta vaidade, a likes nas redes sociais, imagina como que não é difícil para eles. Um ponto para a gente refletir e conversar hoje ao vivo, por isso que a gente convidou para um bate-papo aqui no Edição Manhã a especialista em aprendizagem emocional, Vanessa Rodrigues, já está aqui posicionada para bater esse papo com a gente. Bom dia, Vanessa. Você é especialista, já estuda esse assunto há muito tempo, mas essa história toda também veio à tona, ganhou as redes sociais depois de algumas situações preocupantes, né? Surtos coletivos de adolescentes em plena escola. E dando já a sequência aqui à pergunta também, a gente pode dizer que hoje nossas crianças e os nossos jovens estão mais fragilizados, Vanessa? Bom dia novamente. Bom dia, muito obrigada por inserir essa pauta dentro da programação de vocês, um assunto essencial e urgente, né, para discutirmos, como você colocou muito bem, é um drama silencioso, né, às vezes você está aí com um sorriso no rosto e, na verdade, tem muito sofrimento ali que não transparece, isso adoece pessoas, né? Sim, nós estamos, o advento pandemia, ele apenas agravou um cenário que vem crescendo exponencialmente ano a ano. Da década de 80 para cá, números alarmantes a gente tem como estudos de isolamento voluntário. As pessoas estão ficando mais isoladas, né? Esses últimos 2 anos foi uma coisa imposta, mas assim, ano a ano a gente vem se desconectando de pessoas. E agravado com o advento das redes sociais, né? Exponencialmente também nessa conta aumenta muito o número de narcisismo. E o narcisismo que eu coloco aqui não é a gente cultuar nossas fotos no Instagram, não. É um comportamento egoísta, um comportamento em que o eu prevalece sobre o outro. Então, esse mundo moderno, ele fez uma cisão nas relações pessoais entre pares, né? E isso tem trazido um prejuízo muito grande. Quando a gente coloca esse surto coletivo, a gente tem que considerar que o nosso país ele vem passando por dificuldades múltiplas além da pandemia, né? Nós temos famílias aí com insegurança alimentar, desemprego, e isso tudo, essa ansiedade toda, ela é transferida para a criança e o adolescente. Então, essa ansiedade deles, ela é fomentada pelo cenário que nós estamos vivendo hoje. Perfeito, Vanessa. E é possível, até para os pais que nos acompanham agora, identificar de alguma forma que seu filho, sua criança, seu adolescente está precisando dessa atenção a mais redobrada, visto que você mesma, né, refrisou aí que é um drama silencioso, né, é um momento silencioso que muitas vezes a gente não consegue identificar só olhando uma pessoa, mas há sinais mais específicos que a gente pode utilizar, os pais podem utilizar para identificar esse problema? Sem dúvida, o maior deles é o isolamento, né? Quando uma criança e um adolescente, ela rejeita o contato com outra criança ou outro adolescente, acende uma luz e uma preocupação muito grande. Somado a isso, um comportamento, a pessoa ou quer dormir demais, ou ela dorme muito pouco, a gente percebe na alimentação isso também. A atividade física ela é fundamental para trazer para essas crianças e adolescentes um convívio sadio, né? De time, de integração, de
jogar junto, de dividir tarefas, de compartilhar vitórias. Então, é necessário, sim, esse olhar sensível, não só das famílias, mas também, vamos colocar no recorte da escola também, que boa parte dessas crianças que vão para a escola, muitas vezes o próprio professor consegue identificar ela distanciada dos demais, né? E pode levar isso ao conhecimento dos pais também. E essa busca pela saúde mental e pela saúde emocional tem sido tão frequente que tem sido bastante trabalhada em sala de aula, como você disse, nos últimos anos, né? E virou tema de curso importantes também em universidades do mundo afora e também da Unicamp. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque é algo que já está sendo estudado e isso mostra o quão comum, cada vez mais, esse tipo de situação tem sido frequente nas nossas crianças, né? E também que você falasse um pouco sobre essa questão do ensino infantil. Você começou já a falar, mas esse olhar ele tem sido maior para essa faixa etária mesmo, Vanessa? A Base Nacional Curricular, ela já reconhece já a importância da gente despender ali um tempo necessário para as crianças sobre essa aprendizagem emocional, né? O mundo contemporâneo, ele tem sido muito cruel nessa alta performance pessoal. Todo mundo ela é sadia para nós. E isso espirra nas crianças também, né? Então, você vê que hoje as famílias colocam a criança no piano, no inglês, no futebol, e ela tem que ser o melhor, não basta só ela estar cheia de atividades. Isso é um cenário muito nocivo para que essa criança cresça. A disciplina felicidade, como você citou aí, ela é embasada nos estudos da ciência da felicidade, que são estudos com as credenciais mais sólidas que a gente tem ali da Universidade de Harvard, né? E eles trazem dados importantíssimos para a gente nesse manejo contemporâneo. O principal deles é sobre as relações humanas, né? Existe um estudo muito famoso chamado Os Homens de Harvard. Há 80 anos eles pesquisam pessoas, uma geração inteira, e com exame de imagens, entrevistas, e eles trazem dados que o maior previsor de felicidade da vida humana são as relações. Então, por isso que é importante a gente se expor a outras pessoas, né? Enquanto as pessoas querem esse afastamento, a gente tem que nadar no sentido contrário, a gente tem que integrar pessoas, diversidade, pessoas diferentes, pensamentos diferentes e conviver com isso. Isso é muito importante. A ciência da felicidade, ela traz ainda conceitos de estudos, né, que você pode aplicar imediatamente na sua vida. E nessa pizza da felicidade, a maior responsável, vamos dizer assim, pelo nosso bem-estar são as pequenas escolhas diárias. Olha que curioso. Então, as nossas pequenas escolhas, um cara te fecha no trânsito, ao invés de você buzinar e gritar e brigar, você decide não. E isso tem um benefício na sua qualidade de vida, né? Quando você está diante de uma adversidade, você escolhe fomentar aquilo ou ir pro... Então, essas pequenas escolhas, elas têm uma dose muito significativa no resultado final da nossa qualidade de vida. Vanessa, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho desse documentário que tem um papel importantíssimo nesse cuidado com as crianças e adolescentes, principalmente, que é o Perto Demais. Já está em circulação, você pode falar um pouquinho para a gente sobre ele? Sim, o filme Perto Demais é um filme que trata especificamente do recorte da violência sistêmica, né? A não aceitação aquilo que é diferente para o senso comum. Então, conviver com o diferente é muito importante para o nosso crescimento, né? Foi um filme que foi feito com a Lei de Incentivo à Cultura, um filme que vai estar disponível para professores gratuitamente, e ele traz histórias contadas em primeira pessoa por esses personagens, né, que foram violentamente agredidos
por serem fora do padrão, né, diferentes, e ali a gente tem alguns especialistas que apontam soluções e um maior entendimento para esse problema grave que é a gente não conviver com aquilo que é adverso, né, no nosso cotidiano. Vanessa, muito obrigada pelas suas informações, por trazer esse tema tão importante aqui para o nosso público do Edição Manhã. A gente conversou então com a especialista em aprendizagem emocional, Vanessa Rodrigues. Um excelente dia para você, viu? Obrigada para vocês também. Ótimo dia.